do que a gente precisa. Então, eu pedi para o pessoal perguntar de manhã uma coisa para o outro. Eu posso pedir uma coisa para você fazer? Aí, rapidinho. Pergunte assim para o seu irmão: irmão, o que você faz quando você ouve o que você não quer? Calma. Não responda não. Ainda. Né? É interessante isso, né? Deus trouxe essa mensagem quando eu vi uma analogia. Eu não sei se o rapaz era um professor. Ele estava dizendo que a história de Branca de Neve não era sobre Branca de Neve. Quem viu isso aí? Alguém viu? Neve? Não era. A história de Branca de Neve, na verdade, é a história da rainha com o espelho. Porque, olha só, quando a rainha estava de boa com o espelho, Branca de Neve estava tranquila, os anãozinhos estavam sossegados nas minas, os bichinhos da floresta, tudo lá pintando, dançando, tudo paz. A história é sobre a rainha com o espelho. Todo dia, a rainha chegava para o espelho, como é? Espelho, espelho meu. Tem alguém? Que medo me deu agora. Tem alguém mais bonita do que eu? O espelho: não, rainha, tu és a mais bela. Branca de Neve sossegada, os bichinhos sossegados, os anãozinhos sossegados. O outro dia: espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonita do que eu? Espelho: não, pense, só a senhora é bonitona. Branca de Neve em paz, os anãozinhos em paz, tudo em paz. Mas teve um dia: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? Espelho: tem. Branca de Neve. Aí agora. Aí começou o problema. Mandou contratar Robevão, um caçador, para arrancar o coração da menina. Perseguir a menina, tirou a paz da menina, tirou a paz dos anões, tirou a paz do bichinho. A mulher virou uma bruxa. Tudo isso porque o espelho falou o que ela não gostou de ouvir. É interessante isso, amados, porque, olha só, é uma coisa que faz parte, escute, nenhum de nós, preste atenção, nenhum de nós vai dizer assim: ah, eu gosto de ser contrariado, isso aí eu gosto demais, me contraria aí. Não tem isso, a gente não gosta. A grande questão é como a gente vai reagir quando a gente for contrariado. Porque a forma como a gente vai reagir às nossas frustrações, as coisas que nos desagradam, vai revelar o nosso caráter. E na palavra de Deus, tem a Branca de Neve, que é ficção, mas tem uma história verdadeira sobre isso aqui. Por favor, para a gente acompanhar, meditar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Ítalo, não faça mais aquele negócio não, que eu tenho medo, viu? Olha que direito esse negócio aí, viu? Amém? Segundo Crônicas 18, do versículo 1 em diante. Quem achava, dizendo amém aí. Quem não achou, diga misericórdia. Irmão que disse amém, ajuda o irmão que disse misericórdia. Vá. O pessoal da mídia já colocou aí na tela. Segundo Crônicas 18, 1. Amém? Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e o meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o que, irmãos? O conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra do rei? Devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não?
Eles responderam: sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Iuná. O rei não deveria dizer isso, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Iuná, imediatamente. Amém? Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós cremos no agir do Senhor, por isso já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Então, aqui está um episódio bem interessante. Teve um período que Israel se dividiu, o reino ficou dividido, reino de Israel, reino de Judá. Nesse contexto aqui, o rei de Israel era Josafá e o rei de Judá era o Acabe. Talvez alguns já tenham ouvido falar nesses dois reis. O primeiro, conhecido por ser um rei temente a Deus, um rei que zelava para cumprir a vontade de Deus, e diante dessa virtude, Deus sempre abençoou Josafá. O outro, Acabe, infelizmente entristecia muito o coração de Deus. Vivia segundo o costume de outros povos, se casou com uma mulher doida lá, maligna, e só durante o seu reinado, infelizmente o reinado de Judá não prosperou. Eles tinham aqui uma aliança e ele disse: vamos aproveitar aqui, vamos atacar o pessoal do Ramote de Gileade, que era um outro povo ali para ser conquistado. Josafá, demonstrando sua virtude, disse: estamos juntos, mas antes vamos consultar o Senhor primeiro. Coisa de crente, tem crente aqui que faz isso, não tem? Antes da gente ir, vamos consultar Deus? Agora, pense, irmãos, o rei tinha 400 profetas. Mandou trazer 400 profetas para perguntar: e aí, iremos a Ramote de Gileade? Deus vai nos dar vitória? E os 400 profetas: sim, o Senhor vai dar a vitória ao rei. O engraçado é que Josafá estava engasturado, né? Depois dessa profecia, 400, ele pergunta: será que não tem mais um profeta para a gente consultar, não? É como se o Espírito tivesse revelado a ele que tinha mais alguma coisa. E eu fico imaginando o rei Acabe dizendo: tem um tal de Micaías. Ele diz que odeia esse profeta, porque esse profeta só fala o que ele não quer ouvir. Esse profeta só fala coisa ruim contra ele. Aí ele fez: então, mande chamar ele. Eu até convido você, quem não conhecia esse episódio, ou quem não estava lembrado, dê uma lida quando você chegar em casa para você ver como termina essa história. É bem interessante, porque ele chega lá, o Micaías chega lá, e o pessoal já vai falar. Eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. E depois você vai saber em casa, porque a questão é esse fato que o Senhor quer tratar conosco aqui nessa noite, amados. Olha só, não ser contrariado e não saber ser contrariado vai revelar muito do caráter de uma pessoa. É interessante, veja só, quando tudo está do nosso jeito, quando tudo está do nosso agrado, quando tudo está como a gente quer, é uma maravilha. E deveria ser sempre assim, né? Mas quem entende um pouquinho de vida, sabe que a vida nem sempre é assim. Em algum momento da vida, nós seremos contrariados. Em algum momento da nossa vida, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. E nessas horas, se eu não sei lidar com isso, vai se revelar um caráter que vai demonstrar arrogância,
vai demonstrar orgulho, vai demonstrar soberba, coisas que só nos afastam de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus resiste ao soberbo, ao arrogante. Sabe aquela pessoa que, sabe, ela simplesmente, as coisas têm que ser do jeito dela. Ou é do meu jeito ou nada feito. Ou é como eu quero ou nada feito. Mas nem sempre é assim, amados. A gente precisa entender esses princípios para a vida da gente. E que bom se a gente pudesse fazer isso desde cedo. Quem tem filho pequeno aqui? Quem já teve, né? Pois, o melhor momento é nessa fase aí. A criança, ela desde cedo precisa, assim que ela começa a ter o seu cognitivo ali despertando tal, ela precisa ser contrariada, sim. Quer ver um pai e uma mãe estragar o filho? Como é, pastor? É só dar o que ele quer. É só fazer a vontade dele. Nunca dizer não para o filho. Nunca contrariar o filho. Essa pessoa vai estragar o seu filho. Porque quando chegar um momento que ela recebeu um não, como é que está aí agora o caráter dessa criança? Ou como vai se tornar um adulto? Um adulto muitas vezes mimado, né? As coisas têm que ser do seu jeito, igual esse rei Acabe aqui. Eu não gosto desse profeta. Escute, sabe por que isso? Sabe por que muitas vezes isso é alimentado? Porque sempre tem gente que gosta de se cercar de pessoas que só falem o que ela quer ouvir. Ele tinha quantos profetas, irmãos? 400 aduladores, né? Vou dar um spoiler da história seguinte. Esses 400 profetas, eles eram guiados por um espírito de mentira. Quem é o pai da mentira mesmo, gente? É o diabo. Um espírito de mentira guiava esses profetas, que falavam para Acabe só o que ele queria escutar. Já o Micaías, tadinho, que era odiado, falava o que Deus tinha para ele, e ele não gostava de escutar. Escute isso, vamos ouvir isso. Deus deseja nos abençoar. Deus nos ama demais. Deus tem tudo e muito mais para fazer na nossa vida. O que a gente precisa entender é que nem sempre vai ser como eu quero, vai ser do meu jeito, nem vai ser do meu tempo. E outra coisa, e nem sempre vai ser aquilo que eu quero. Deus vai ter sempre algo melhor. Então, o que é que eu faço quando eu escuto o que eu não quero ouvir? Vai falar muito sobre mim. Vai dizer muito a respeito do meu caráter. Existem, por exemplo, relacionamentos que simplesmente acabam quando um dos lados não corresponde mais ao outro. Enquanto está tudo fazendo o que o outro quer que faça, tá maravilha, eu te amo, você é o amor da minha vida, lá. No dia que toma um nãozinho, quero brincar mais não. Presta a mão mais. Você não vale nada. É assim com relacionamento, é assim com amizades. Na verdade, revela também um caráter de pessoas que não amam pessoas. São pessoas que amam só o relacionamento. São pessoas que amam só aquilo que aquele relacionamento pode trazer de bom para ela. No dia que for contrariado, não vale. Eu até comentei também aqui pela manhã, a gente tem aqui os obreiros, que Deus nos dá a graça, que Deus tem levantado obreiros nesse lugar e está levantando mais. Amém? Que esse amém foi Jesus. Nem Jesus fez o quê? Deus está levantando mais obreiros nesse lugar. É muito lindo quando você é espontâneo, verdadeiro, né? Mas eu sempre procuro orientar. Não é que eu saiba de tudo, não, pelo contrário, estou aprendendo. Mas do pouco que eu aprendi nessa minha caminhada, de já vai alguns anos de ministério, eu procuro orientar, eu procuro ensinar, eu procuro dar um retorno. Eles mesmos cansam de dizer, pastor, qualquer coisa pode puxar a minha orelha.
Mas eu já tive experiências de pessoas que eu tentei preparar, e na primeira vez que eu falei uma coisa que a pessoa não gostou, ela saiu até da igreja. Foi para outro ministério, daqueles ministérios que você chega lá, o cara bota o óleo na sua cabeça e você vira apóstolo, anjo já. E foi para lá fazer o que ele queria. Com alguns meses ele de volta na igreja. Oxente, o que foi? Foi contrariado lá. E fica assim, é contrariado num lugar, não dá para mim, vou para outro. Aqui tem o que eu quero. Eita, fui contrariado também, não quero também, vai assim. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? É preciso aprender que as frustrações fazem parte da vida. E aprendendo a lidar com elas, a gente vai ter o nosso caráter sendo moldado. Quando Deus me trouxe essa palavra, Ele tem muitos exemplos na palavra do Senhor. Mas eu separei aqui 3, que aconteceram com 3 pessoas que se depararam com uma frustração, se depararam com um não, se depararam com aquilo que elas não queriam ouvir. E a forma como elas lidaram com isso, fez com que Deus as abençoasse. E é isso que Deus sempre quer fazer com a nossa vida. Ele quer nos abençoar. Amém, amados? A primeira pessoa é Naamã. Quem já ouviu falar de Naamã? Naamã, general da Síria, homem de guerra, valente, poderoso, vitorioso, tudo que tivesse. Porém, leproso. A lepra, que naquele tempo significava também um sinal de maldição, era a vergonha de Naamã. Um dia esse homem chegando em casa tirando a farda, tinha lá uma escrava de Israel, disse a esposa de Naamã: minha senhora, se o meu senhor for lá na minha terra, tem um homem de Deus lá, Eliseu, ele pode curar ele. A conversa chegou em Naamã. É mesmo? Vai lá que ele vai te abençoar, ele vai te curar dessa lepra. Naamã prepara a comitiva, leva presente, leva lá uma turma com eles. Eu fico imaginando, sabe, uma caravana para ir na casa de Eliseu. Levou até carta de recomendação. Quando ele chega lá, começa a situação ficar diferente. Não era o que ele esperava. Primeiro que Eliseu não se deu nem o trabalho de receber ele. Mandou o ajudante dele lá. Ó, quem é você? Eu sou Naamã, general da Síria. Então, o senhor veio pegar a sua bênção, não foi? Foi. Meu mestre mandou o senhor ir lá para o Jordão e dar certo mergulho lá. O quê? Como assim? Que desrespeito é esse? Como é que eu saio da minha terra? Sou um general. Não se dá o trabalho nem de me receber e manda eu tomar banho num rio imundo desse, um rio sujo. Isso é uma afronta. Isso é um absurdo. Isso não tem cabimento. O que é que você faz quando você ouve o que você não quer ouvir? Só que graças a Deus, tinha os servos de Naamã que chegaram assim e disseram: meu senhor, calma aí, calma. É um homem de Deus. Será que isso é tão difícil do senhor obedecer? Não perca a sua bênção não. Sabe, não, faça o que o homem mandou, acalma o teu coração. Quem conhece a história? Naamã ouviu. Naamã naquele momento, ele foi humilde. No momento que ele ouviu essa palavra, toda essa raiva dele deu lugar a um sentimento de humildade, de quebrantamento. Eu fico imaginando os soldados, os auxiliares dele, que nunca tinham visto ele sem camisa, missionário Daílson. E ele tira aquela roupa e eles veem as feridas de Naamã lá. Ele vai e ele mergulha naquele rio 7 vezes. E no 7º mergulho a Bíblia diz que a sua pele ficou igual a de uma criança. Quando eu sei ser humilde, Deus me abençoa. Deus faz o que eu preciso. Tem um outro exemplo. A Bíblia não fala o nome dela, mas tenho certeza que quem tem fé em Jesus e quem está em Jesus vai conhecer ela no céu. Eu vou. A mulher cananeia.
A mulher que tinha uma filha endemoniada. Ela, para nosso entendimento, era como se fosse uma mulher de outra religião, que não era crente, mas ela tinha ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que essa mulher vai desesperada atrás de Jesus. Jesus, ajude minha filha. Jesus, ajude minha filha, ela está miseravelmente endemoniada, faça alguma coisa. Aí já começa, Robervan. O texto diz que Jesus nem responde palavra. Você já passou por uma situação de você falar com alguém e a pessoa não responder você? Quem já passou por isso? Ei, eu estou falando. Isso é uma pancada, né? Já começou assim. E aí a mulher começa. Insiste. Senhor, ajude minha filha. Minha filha está doente. Ajude minha filha. Aí vem uma outra pesada. Mulher, não é bom pegar o pão que é para dar para os filhos e deixar e dar para os cachorrinhos. Aí, igual aquela história do Alto da Compadecida, né? Padre, o senhor chamou ou não chamou a mulher de cachorra? Chamou ou não chamou? Chamei. Chamou ou não chamou? Não chamei. Chamei, bispo. Gente, chamou. Porque na disputa lá, daquela coisa da Síria Fenícia, os judeus viam os outros, chamavam tipo um apelido assim, de cães. Chamavam os outros de cachorro. E agora? Agora não. Que desaforo. Eu venho pedir ajuda a Jesus. Primeiro ele me ignora. E depois ele vem para cá me chamar de cachorra. Não, eu não quero mais saber disso para a minha vida. Eu tenho meu orgulho. Eu tenho uma imagem a zelar. Foi isso que ela fez? Não. Ela se prostra aos pés de Jesus, adora e ainda diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus mestres. Jesus diz: mulher, grande é a sua fé. Pode ir para casa, minha filha, que a sua filha está curada. Quando eu sei me humilhar diante de Deus, quando eu sou humilde diante de Deus, Deus me abençoa. Deus me abençoa e Deus quer nos abençoar. E muitas vezes o caminho da bênção é o caminho da contrariedade. O caminho da bênção vai passar por coisas que eu não quero passar, mas que eu preciso passar, porque elas vão revelar a minha fé e o meu caráter. Pastor, o senhor falou de 3, estou terminando já. O último, meu nosso querido e amado Paulo. Amados, eu sou muito fã de Paulo. Eu tenho uma admiração muito grande por esse homem, porque o que esse homem viveu foi fora do comum. Um homem de uma inteligência grande, Paulo, ele teve, escute isso, Paulo, ele foi convertido pelo próprio Jesus depois que Jesus ressuscitou. A conversão de Paulo é algo extraordinário. Paulo foi usado pelo Espírito Santo de uma forma extraordinária. Deus deu a Paulo revelações que ele mesmo ficava constrangido de falar como era a vida dele e as experiências que Deus tinha passado diante dele. É tremendo isso. Era uma pessoa que dizia: meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor faz na minha vida. Que maravilha, o Senhor tem me sustentado. Maravilha. Mas para quem conhece a história dele, para quem não conhece, Paulo tinha lá um famigerado tal e espinho na carne. Que quando a gente chegar no céu, a gente pergunta a ele o que é, ele vai dizer o que é lá. Se ele quiser dizer, que não vai importar mais, a gente já vai estar lá. Quem vai para o céu aqui? Pergunta para o seu irmão: você tem certeza, irmão? Já diminuiu aí, né? Não é? Paulo, ele sofria com esse espinho. Espinho na carne dói, machuca, incomoda demais. E ele pediu para Deus tirar, e Deus não tirou. Deus não tirou.
Paulo poderia ter dito: Deus, como assim o Senhor não vai tirar isso da minha vida? Como assim o Senhor vai me deixar sofrendo? Eu abri mão de tudo para me dedicar à sua obra. Eu larguei tudo para te servir. E eu peço uma coisa ao Senhor, e o Senhor não vai fazer para mim? Abra, por favor, a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Palavras do próprio Paulo diante dessa situação. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse, olha aí, que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Você entende isso? Essa humildade de Paulo fez com que ele recebesse isso do Senhor. A graça do Senhor, o poder de Cristo, a grandeza do poder de Deus se aperfeiçoando sobre a sua vida. Amados, meu irmão, minha irmã, escute isso, vou repetir: Deus te ama muito e Deus quer te abençoar, sim, mas nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente imagina ou da forma como a gente espera. Se eu não sei lidar com isso, eu nunca vou encontrar uma verdadeira bênção na minha vida, porque o Senhor, Ele é Senhor. Se eu não sei lidar com negativas, com frustrações, se eu não sei ser humilde, eu vou saindo pulando de lugar em lugar só procurando coisas que me agradem o meu coração. Eu vou dizer uma coisa: sabe quem é que vai dar o que a gente quer? Sabe quem é que vai dar o que você quer? É o diabo. Deus só dá o que a gente precisa. O diabo só dá o que a gente quer, sim. Lembra da tentação no deserto? O que foi que ele foi oferecer para o Senhor? As riquezas do mundo, as glórias dessa terra, o alimento, as coisas materiais. Deus só dá o que a gente precisa. Então, entre o que eu quero e entre aquilo que eu necessito, eu prefiro ficar com o que eu necessito. E Paulo vai dizer que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então eu tenho que entender isso. Jesus se submeteu à vontade de Deus. Pai, todavia, seja feito não como eu quero, mas como o Senhor quer. Eu não posso ser um crente mimado, não posso ser um crente orgulhoso, arrogante, que fica de cara feia quando é contrariado, que vai procurar: não foi como eu esperava. Será que a gente para entender o que é que Deus espera de nós? Será que a gente parou para perguntar o que é que Deus espera da gente? Será que às vezes a gente não está tratando esse Deus como se fosse uma espécie de um empregado nosso, para fazer só o que a gente quer e do jeito que a gente quer? Não, meu irmão, não, minha irmã. Deus nos ama demais, demais, para permitir que seja dessa forma. O caminho da bênção, o caminho do milagre, o caminho da verdadeira vitória vai sempre passar pela humildade, vai sempre passar por esse quebrantamento, de eu ter meu caráter sendo trabalhado. Todas as vezes que eu recebo um não na minha vida, todas as vezes que de repente eu caia, mas na força e na dependência do Senhor eu me levante, eu me humilhe diante do Senhor, eu diga que de verdade: Senhor, eu quero que seja feita a Tua vontade na minha vida. Eu preciso.
Nós precisamos, amados, porque isso, repito, isso vai moldar o nosso caráter. E pessoas que têm dificuldade com isso, infelizmente, têm o seu caráter deformado. Pessoas com um coração altivo, arrogante, orgulhoso, amados, que estão vivendo sempre em cima dos seus próprios interesses, dos seus desejos e das suas vontades. Não vão deixar espaço para que Deus trabalhe no seu coração. Deus prova a nossa fé todos os dias. Deus trata conosco todos os dias. Deus quer saber realmente até onde a nossa fé pode nos levar. E não tem maneira melhor do que isso, do que muitas vezes nos contrariar. Quem está entendendo isso? Deus te ama. Deus vai dar para você tudo o que você precisa. Por isso que Davi diz que um coração quebrantado e humilde Deus não despreza, Deus não abandona, Deus cuida, Deus trata. Para encerrar, lembrando do exemplo de criança, a Glória não estava aqui, não sei se ela vai estar assistindo. Ela ontem, depois lá do trabalho, ela foi fazer uma missão impossível 7. Ela levou o neto dela e Adriel para casa dela. 2 pequenininhos, quietinhos, menininho, anjinho, né? Aí o neto dela quebrou um jarro lá e quebrou. Pá! Rapaz. Aí a Cláudia, castigo. Pro canto, ficou lá. Aí o menorzinho, não menos inocente, mas um pouquinho mais inocente, foi lá. Olha, vamos brincar. Posso não, estou de castigo. Vovó, já posso sair? Não, só um pouquinho mais. E ele esperou, irmãos. Cometeu a falta, sofreu a consequência e aprendeu a lição. Quem está entendendo isso? A gente precisa entender isso, amados. O que é que a gente faz quando a gente ouve o que a gente não quer ouvir? O que é que a gente faz quando a gente tem nossas expectativas frustradas? O que é que eu faço quando Deus não vai fazer o que eu quero que Ele faça? O que é que eu faço? Eu faço como Naamã, eu faço como a mulher cananeia, eu faço como Paulo. Eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus. Eu confio no cuidado de Deus que está sobre a minha vida. Eu confio e sei que se eu não recebi o que eu queria, é porque com certeza Deus tem o que é melhor para a minha vida. E eu aguardo, e eu aprendo, e eu persevero, e eu busco. É assim que eu sou abençoado. Tem muitos lugares aí que estão oferecendo tudo o que a gente quer. Está cheio. Pastor de internet perde as contas, né? Tudo o que a gente quer. Mas e o que a gente precisa? Fica onde? E quando eu sou contrariado? E quando as coisas não saem como eu espero? Quem aqui já passou por frustração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não desanime não. Vai ter mais. Mas olha, Romanos 8. Tem alguém que ama a Deus? Pronto. Romanos 8, Paulo diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai melhorar. Vem bênção de Deus para a sua vida. O caminho da bênção passa pela humildade. Fique em pé no seu lugar, por favor. Querido e amado Deus, no nome de Jesus, nós queremos chegar diante da Tua presença mais uma vez, te agradecendo e te louvando por esta palavra. Espírito Santo, nos dê o entendimento, e diante desse entendimento, Senhor, possamos olhar para dentro de nós, realmente perceber como somos, quem nós somos, Pai. E muitas vezes o nosso eu verdadeiro vai se revelar quando nós formos contrariados. Que não sejamos, meu Deus, como o rei Acabe,
que se cercava de 400 profetas que falavam mentiras para ele, simplesmente para alimentar e inflar o seu ego, e eram mentiras que o conduziram para a destruição. Mas que possamos nos cercar de Micaías, que são vozes do Senhor verdadeiras para a nossa vida, palavras do Senhor que vêm para nos trazer conserto, palavras do Senhor que vêm na nossa vida para tratar com o nosso coração, palavras na nossa vida que vêm para nos conduzir pelo teu caminho. Só vamos entender isso, Senhor, se tivermos o nosso coração humilde, nos quebrantarmos diante do Senhor e reconhecermos a nossa total dependência de Ti. O que é o homem sem o Senhor? O que é o ser humano sem Deus na sua vida? Oh Senhor de toda a glória, eu te peço que Teu Espírito Santo venha nessa noite sobre cada um de nós e nos dê esse coração, um coração como o de Naamã, um coração como o daquela mulher Sirofenícia, um coração como o de Paulo, um coração como o do Senhor Jesus, o maior de todos os servos, que humilhou a si mesmo por amor a cada um de nós, que suportou a dor, que suportou a afronta e no Senhor venceu até a morte. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nos dá um coração maduro, que sejamos homens e mulheres que tenham maturidade para lidar com as frustrações, com as decepções, com as negativas, e diante disso tudo, com quebrantamento de coração, venha a tua bênção. O Espírito Santo falou nessa noite e está falando. O caminho da bênção passa pela humildade, o caminho do milagre passa pela humildade, o caminho da verdadeira vitória passa pela humildade. Que isso nunca falte nas nossas vidas, Senhor. E diante disso, já te agradecemos por todas as promessas que o Senhor vai estar se manifestando sobre cada um de nós. Meu Deus, eu repreendo todo espírito altivo, todo espírito de soberba, todo espírito orgulhoso, todo coração endurecido caia por terra. Que o Espírito Santo do Senhor encha e flua nos nossos corações a tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. Se é para aplaudir o Senhor, pode aplaudir bem forte. Tu és real. Vou me entregar.